um abraço do tamanho do futebol brasileiro, do tamanho do futebol lance. Voz do Esporte está no ar. Mais uma rodada do podcast A Rodada, o seu podcast do futebol lance, Voz do Esporte, sempre oferecimento da Galera Bet, a sua melhor jogada. Eu sou o Rafael Jacobucci, estou ao lado dele, meu convidado, meu parceiro, meu irmão, Enio Ricanello. Seja bem-vindo, Enio. Grande Rafael Jacobucci, a todos os amigos e amigas ligados aqui no podcast A Rodada do Futebol Lance Voz do Esporte. 17ª rodada do Campeonato Brasileiro. Pegou fogo, Jaco. Pegou fogo. Foi super legal e hoje nós temos tapete vermelho para receber uma senhora presença aqui, né? Tapete vermelho porque tem uma grande história no futebol brasileiro, principalmente no Esporte Clube Corinthians Paulista. Mas antes, vamos passar a rodada do Campeonato Brasileiro, 17ª rodada do Campeonato Nacional, que teve início neste último sábado, no empate sem gols entre Internacional e Atlético Paranaense. Atlético Paranaense Internacional na Arena da Baixada, 0-0. O Flamengo venceu o Coritiba no Mané Garrincha por 2-0. O Avaí, na Arena Ressacada, venceu o Santos por 1-0. O Ceará venceu o Corinthians por 3-1 de virada, rapaz. Lá no jogo dos golaços, podemos dizer. O empate sem gols entre Juventude e Goiás, São Paulo e Fluminense 2-2, Botafogo 0, Atlético Mineiro 1, Galo é o novo líder do Campeonato Brasileiro, Atlético Goianiense e Fortaleza, o Fortaleza venceu o Atlético Goianiense por 1-0, o América Mineiro foi derrotado do Red Bull Bragantino por 3-0, e o jogo desta segunda-feira no Allianz Parque, Palmeiras e Cuiabá, o Palmeiras que precisa vencer para voltar à liderança do Campeonato Brasileiro. Vamos passar a tabela do Campeonato Brasileiro desta 17ª rodada. O Atlético Mineiro é o líder de forma parcial com 31 pontos, o Palmeiras é o vice-líder com 30, o Corinthians é o terceiro colocado com 29, mesma pontuação do Internacional, fechando o G4 do Campeonato Brasileiro com 29 pontos. Na quinta colocação, Fluminense com 28, mesma pontuação do Atlético Paranaense, sexto colocado, sétimo colocado o Flamengo com 24 pontos, o Red Bull Bragantino com a mesma pontuação, oitavo colocado, mesma pontuação também do São Paulo Futebol Clube. Na 10ª colocação, Santos com 22 pontos, o Botafogo na 11ª com 21, mesma pontuação de Avaí, 12º, e Goiás na 13ª colocação, assim também como o Vozão, o Ceará, 14º colocado com 21 pontos conquistados. Já na 15ª colocação, o Cuiabá com 19 pontos, mesma pontuação do Coritiba com 19, e entrando no Z4, na zona da confusão, como gosta de dizer o professor Vanderlei Luxemburgo, o América Mineiro com 18 pontos, é o 17º, 18º é o Atlético Goianiense com 17 pontos, o Fortaleza é o 19º com 14 pontos e o Juventude é o 20º colocado com 13 pontos. Começando com os melhores momentos, trazendo os gols da rodada, você vendo aí o jogo entre Flamengo e Coritiba, a vitória do Flamengo por 2-0, numa sequência boa do técnico Dorival Júnior, né, Rica? Numa partida que o Coritiba não viu a cor da bola. Não chegou a chutar nenhuma bola no gol do Flamengo. Exatamente, com a Arrascaeta jogando fino na bola, o Pedro voltando a marcar, aí você está vendo o Bissoli marcando o gol de pênalti, o gol que deu a vitória para cima do Santos. O Santos está numa situação complicada, né? Numa crise sem tamanho. Dentro e fora dos gramados, dentro e fora dos campos. A situação do Santos é realmente muito complicada. E aí você está vendo os gols de Ceará e Corinthians, a vitória do Ceará diante do Timão, um golaço do Roger Guedes, bateu bonito de perna direita. Oi? Isso daí é pra estar em galeria de arte, viu? Esse chute do Roger Guedes é uma coisa espetacular. E esse do Bruno Pacheco, hein? Falhou o Donelli ou não, Rica? Essa bola é difícil de defender, né? Complicado, né? Também um golaço do Vina, pegando de fora da área, esse não tem como. Você pode colocar 2 goleiros ali embaixo da meta, não pega essa bola. No ângulo direito do Donelli, que é um bom goleiro, e depois o Kleber, que tomou o terceiro amarelo, não joga o próximo confronto, marcando esse golaço também, terceiro gol da vitória do Ceará diante do Corinthians, o Corinthians que tinha tudo para voltar à liderança do Brasileiro, né, Rica? A gente começa a analisar os pontos perdidos no meio do caminho, né? Fazem muita falta, principalmente para o Corinthians agora nessa reta final de primeiro turno. E nesse, na minha visão, foi o melhor jogo da rodada até o momento, hein?
Fluminense e Jogaço. São Paulo, um jogaço no Morumbi, um golaço do André, depois o São Paulo chegou ao gol de empate com o gol do Luciano, cruzamento do Igor Gomes, bola desviada e o Luciano no contrapé do Fábio. E que partidaça, hein? E aí mostra também uma deficiência do Fluminense, né? Uma defesa muito baixa de estatura e a falha de marcação o Luciano não perde, né? Voltou a fazer gols e tá balançando as redes do Luciano. Bem demais. O Luciano, que é o vice-artilheiro do São Paulo no Campeonato Brasileiro, com 6 gols marcados. São Paulo fez a virada com o Patrick que é o meia, mas é um gol digno de centroavante, né? O Thales fez o cruzamento da esquerda para a direita e no carrinho frontal chegou o Patrick contra a meta do Fábio, fazendo vira-virou. Depois o Fluminense chegou em empate com o Manuel, que é o zagueiro artilheiro do Fluminense na temporada, hein? Muito bem na jogada aérea ofensiva, o Manuel marcou em Sul-Americana, Copa do Brasil, tá bem demais o Manuel. Tá aí. Aí no Engenhão tivemos aí Botafogo e Atlético Mineiro, o Galo Mineiro vencendo por 1-0, um golaço e chegando à liderança do Campeonato Brasileiro. Será que o Galo vai brigar de igual para igual com o Palmeiras? Tá levando aos solavancos, né? Tá suando para vencer as partidas o Atlético. E aí o Botafogo realmente numa situação complicadíssima no Brasileirão. Vai lutar realmente ali pela permanência, não tem jeito. E o Leão do Pici, o Fortaleza, voltou a vencer no Campeonato Brasileiro, depois queda na Copa Libertadores da América, venceu o Atlético Goianiense fora de casa, confronto direto no Z4, 1-0, é a equipe do Pablo Vojvoda. Eu acho que dá para resgatar, né, esta má campanha que iniciou no primeiro turno a equipe do Fortaleza, para quem sabe buscar voos maiores no Campeonato Brasileiro. Agora você está vendo aí a vitória do Red Bull Bragantino por 3-0 diante do América Mineiro, fora de casa. É um massa bruta também que, na minha opinião, Rick, eu não sei na sua, eu acho que vai brigar pelo G6 do Campeonato Brasileiro. Sim, não dá para pensar em outra coisa para o Red Bull Bragantino nesse momento, né? Eu que sou da região de Bragança Paulista, posso falar que os ânimos estão lá em cima para essa temporada. O Bragantino só tem um Campeonato Brasileiro para disputar e imagino que realmente vai chegar na Copa Libertadores e fazendo boa campanha, retomando o caminho das vitórias aí o Bragantino. Não fez uma boa campanha na Copa Libertadores da América, priorizou a competição, saiu precocemente também na Copa do Brasil e vem ganhando espaço, ganhando aí vitórias neste Campeonato Brasileiro. Bem, você pode acompanhar isso e muito mais nas redes sociais do Lance, os gols da rodada, desta 17ª rodada do Campeonato Brasileiro. Agora é hora e vez de apresentar o nosso convidado, que é uma honra tê-lo aqui com a gente, doutor Joaquim Grava. Seja bem-vindo ao podcast A Rodada, sempre um prazer, uma honra ouvi-lo, e é uma aula de futebol, uma aula de vida que vamos ter aqui com o senhor. Obrigado, Rafael, obrigado ao Enio pelo convite, um abraço a todos que estão nos assistindo e muito obrigado pelo convite. Doutor, para a gente iniciar o nosso bate-papo, o quanto é importante a medicina no futebol? A medicina hoje não, ela sempre teve uma importância muito grande no futebol, né? Só que a medicina dentro do futebol teve uma evolução muito grande, né? Porque eu sou da velha guarda e eu participo à distância da jovem guarda, né? Eu sou da época que era eu e o massagista só. Né? Hoje nós temos mais que um médico, nós temos enfermeiros, nós temos fisioterapeutas, nós temos nutricionista, nós temos fisiologista, né? Quer dizer que a evolução da medicina dentro do futebol foi muito grande, né? Se tornou uma medicina multidisciplinar, porque antigamente quem prescrevia a alimentação era o médico, quem prescrevia junto com o preparador físico, a quantidade de treinos, a qualidade de treinos, era o médico. Quem prescrevia, né, entre aspas, uma fisioterapia, que não existia nem os cursos de fisioterapia, era o médico, né? E eram coisas que nós tínhamos à disposição, muito poucas, né? Nós tínhamos o famoso forno de Beer, nós tínhamos o infravermelho, nós tínhamos a bolsa de água quente, gelo, nem pensar que dava reumatismo. E aí foi indo a evolução, né? Hoje já não se usa mais forno de Bia, não se usa mais infravermelho, que tantos anos foi usado. Se usa o gelo? Hoje se usa muito o gelo, né? E a nutrição, antes, né? Antigamente a nutrição
era um arroz, um caldo de feijão, um grelhado, que seria o peixe, ou frango ou carne, salada de alface, nem pensar, né? Nossa! Os antigos diziam que dava sono, né? Então não podia dar alface. Tomate, o tomate tinha que ser sem semente, porque a semente, segundo, né, os mitos do futebol, dava gases, né? São coisas que... Sim. Feijão, nem pensar, era caldo de feijão. Então foi evoluindo muito, né? Hoje a alimentação do jogador, praticamente ele pode comer tudo dentro de certas regras nutricionais, porque hoje o futebol exige muito mais do que exigia antigamente, né? Pelo menos eu comecei no futebol em 1978. Tá certo. Rica, sua pergunta ao Dr. Joaquim Grau. Essa introdução foi super importante porque, realmente, hoje o futebol exige ainda mais. O nosso calendário aqui no Brasil é uma coisa de louco, né, doutor? E essa mudança, né, de um paradigma para outro, de uma escola para outra, hoje o futebol brasileiro pode ser considerado uma evolução muito grande para o mundo da fisiologia, para o mundo inteiro, né? Porque aqui você tem partida sempre quarta e domingo e você tem que manter um time base, pelo menos, ali produzindo. É realmente uma escola que inova, né? A escola brasileira. Porque veja bem, Enio, o problema no futebol brasileiro não é só o calendário, entendeu? Por exemplo, o calendário que eu digo, o número de jogos ou o número de campeonatos. O problema do futebol brasileiro também é a logística do futebol brasileiro. É um país continente, né, doutor? É uma coisa... E você não pode querer comparar, como várias pessoas comparam, um campeonato na Europa. Você vai da Alemanha para a Suíça, você vai em 1h30 de trem, você está lá quietinho, não tem aeroporto, não tem nada. Geralmente o clima não existe diferença, né? Você sai com frio aqui de São Paulo e vai jogar com calor no Ceará. E vice-versa, né? Isso não é só para quem sai de São Paulo, para quem sai lá de cima também. Viagens, né? Você pega a viagem, a logística. Você imagina, é que é difícil, né? O que o Fortaleza, se não teve avião fretado, e muitas vezes até com avião fretado, teve problemas para disputar a Libertadores. Sim. Porque você não tem um voo direto de Fortaleza para Colômbia, você tem que descer em São Paulo ou Rio de Janeiro para viajar. Quer dizer, quando você faz a tabela do futebol, e quem faz, né, a comissão que faz, deveria pensar nessa logística. E eu participei de um campeonato há alguns anos, né, que era aquele campeonato que tinha mais de 60 times. Mas aquele campeonato era mais lógico. Porque você ia jogar no Nordeste, você já ficava pelo Nordeste. Você fazia 4 jogos direto no Nordeste. Então, eu acho que quando é feito a tabela da Libertadores, né, que hoje está em grande evidência, todos os clubes querem disputar, não é que nem antigamente, e do futebol brasileiro, e também da Copa do Brasil, você deveria ver essa logística de viagens também, que faz parte do campeonato. E, doutor, o podcast A Rodada é um podcast voltado ao Campeonato Brasileiro. Quantos títulos no currículo? Campeonato Nacional. Faz no currículo É. nacional? Brasileiro. Brasileiro 90, 98, 99, é isso, né? Isso. Tri brasileiro do Corinthians. 2000, né? 2000. 2004. 2005. 2005. Não, 2005 eu não estava no Corinthians. Não. Eu estava no Santos. E aí vem todos os outros dessa... Quer dizer, dá o quê? Uns 10, por aí? Caramba, doutor. E, assim, qual a história que você guarda com carinho em relação à competição? Uma história que você pode contar desse tricampeonato do Corinthians, podemos dizer, no qual o senhor tem um vínculo maior dentro do clube? No brasileiro ou qualquer competição? No Corinthians, dentro do Corinthians, dentro da competição. Olha, uma coisa que me marcou muito, numa disputa de título, né, foi nós tivemos um jogo na final do Campeonato Mundial de 2000. O Rincon tinha uma lesão na coxa, praticamente estava vetado do jogo, só que o Rincon era o capitão da equipe, né?
E ele já estava com um problema também de contrato ali na véspera da decisão. E eu levei um colega, o Alexandre, para o Rio de Janeiro, para fazer até um ultrassom. Me mostrou, era uma lesão não tão grave. E aí eu pensei, pô, o Rincon é o capitão da equipe, né? O jogo final, seja, vamos lá. Aí eu conversei com o Fred, fui lá no quarto do Fred, falei, Fred, você tem uma lesão assim, 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 na coxa esquerda. E o Fred era destro, né? Falei, topa aí pro jogo? Só que com a perna esquerda você só vai bater de chapa. Você não pode bater de 3 dedos nem de biquinho, senão esse músculo vai sentir. Falou, não. Ele me chamava de pai. Não, pai, vamos embora pro jogo. Quer dizer, são coisas que pouca gente sabe, né? E ele foi. Foi até o final do jogo. Sabia controlar a bola, não chutava com a perna esquerda, só com a direita, né? E é uma das coisas interessantes que eu lembro na minha época, de quando a gente trabalhava no futebol. Eu lembro uma época também que o Viola teve uma fratura na mão. E naquela época, esses imobilizadores que nós temos hoje, não tinha praticamente, né? Você tinha sob medida. E o Viola precisava jogar. E aí eu conversei com o meu massagista na época, o falecido Carlinhos. Falei, Carlinhos, você precisa dar um jeito pro Viola jogar. E aí ele fez o gesso no Viola e pintou o gesso de marrom. E o Viola jogou esse jogo com a fratura e o juiz não percebeu. A final da Copa do Brasil em 95, o Paulista de 95. Não, o Paulista de 95, ele jogou com uma chuteira colorida, lembra? Lembro. Essa chuteira colorida ele jogou porque ele tinha um abscesso muito grande no dedo. Jesus. Porque antigamente não tinha, inclusive eu coloquei o podólogo no futebol a partir disso. Porque eles iam fazer a unha em qualquer podólogo que não tinha experiência. E ele foi fazer a unha e ele teve uma infecção muito grande na unha do dedão do pé. Então, como é que vai fazer? Vai jogar ou não vai jogar? E aí resolveu lá com o Miranda, que era o nosso copeiro na época, ele pôs uma chuteira 39 num pé e no outro pé 41, com um chumaço de algodão, e foi jogar a final. Coisas que nunca se faria hoje, né, no futebol. E ele entrou com uma chuteira prateada, se não me engano. E a explicação da chuteira prateada não foi porque ele quis inovar, não. É porque foi por necessidade, por causa do dedo inflamado. São os macetes que ganham títulos, né, Ricardo? Absurdo. Não, antigamente se fazia muito isso. Fazia. Hoje é muito difícil você fazer isso. Você não tem muita colaboração do atleta. Existem atletas hoje que colaboram e existem atletas que não colaboram. Tá? E hoje tem todo aquele envolvimento da comissão, né? Hoje o médico, para opinar, geralmente a opinião dele não é muito ouvida, porque tem várias pessoas, tem muitas pessoas. Antigamente era eu, o massagista e o treinador. Hoje, para chegar num treinador, você tem que falar com fulano de tal, fulano de tal, fulano de tal, fulano de tal, fulano de tal. É um staff muito grande, né? É um staff muito grande. E eu vejo a importância do médico no futebol muito grande. E muitas vezes o médico está sendo desprestigiado no futebol. Isso é um sentimento que me chateia muito. Porque até hoje, se você tem um contrato, né, poucas pessoas sabem disso, de um atleta, 2 pessoas são responsáveis dentro de um clube. Quem assina o contrato para ir registrar numa federação é o presidente e o médico. Então, esse tipo de coisa está perdendo um pouquinho no futebol atual. A gente vê muito aí, porque o DM está cheio, sim, porque o departamento médico de São Paulo é fraco e não melhora ninguém. Mas, gente, médico não machuca ninguém. O médico está ali para resolver, né, doutor? Então, existe ainda na imprensa esse tipo de coisa, essa cultura na imprensa brasileira ainda do jornalismo. O médico cura. Sim. O
O médico cuida, ele não machuca ninguém, ele não leva ninguém para o DM. Uma coisa, Covid, matou tanta gente, o médico foi culpado? Claro que não. Aqueles que deu para salvar, ele salvou. Então existe essa cultura ainda no futebol brasileiro e me chateia muito. Me chateia demasiadamente, porque alguns órgãos da imprensa ainda utilizam desse meio. Bom, o departamento médico do Corinthians não serve, o do São Paulo não serve, o do Palmeiras é fraco. Mas por que é fraco? Ele está lá para cuidar. Sim. Pode ter casos que você, fazendo um tratamento convencional, ou muitas vezes um protocolo próprio, você cura rápido. Tem coisas que você não cura rápido. Exemplo, eu vou dar um exemplo para você. Paulinho. O Paulinho teve uma lesão de ligamento cruzado anterior. Foi operado, foi dado um prognóstico de 6 meses para ele voltar a jogar futebol. Né? Após 6 meses. Eu vejo em certos lugares da imprensa esportiva, todos os jogos colocam o Paulinho como desfalque. Verdade. Todos os... Não, pode ver, o departamento médico, isso, o Paulinho está com desfalque. Aí eu vejo dos outros times. Inclusive eu vi ontem. E não deram o Arboleda como desfalque. E o Arboleda só vai voltar ao fim do ano que vem. São coisas Bruno que Henrique realmente também chateiam. no Flamengo. Bruno Henrique também. Agora, no Corinthians, todos os jogos dá o Paulinho como desfalque. Mas como ele é desfalque? Desfalque hoje é o Renato Augusto, é o Maicon, né? O William. E é o Júnior Moraes. E eu coloco uma coisa muito interessante. Uma vez, eu tive até o Romeu César da Globo, era interessantíssimo. Um cara perfeito, um grande repórter. E naquela época a imprensa podia sentar e conversar, né? E eu estava no Parque São Jorge, sentado ali com o Romeu César, e tinha um jogador que eu tinha operado, o Ezequiel, do Corinthians, vendo o coletivo, junto com o Romeu César. Aí o Romeu chegou para mim e falou: Joaquim, por que o Ezequiel não joga? Por que ele está no DM ainda? Eu falei: Romeu, peraí, pô. Você tomou quantas ontem? Ele falou: por quê? Eu falei: Romeu, olha, quem está treinando ali? Ele falou: o Ezequiel. Mas ele está no DM? Não, não está. Você está perguntando para mim por quando? Vai lá perguntar para o treinador. Entendeu? Não sou eu que escalo o time, né? São certas culturas que tem na imprensa, né, que vem daquela época e tal. Eu tive uma com o Romeu também, com o Romeu César. Ele chegou para mim, um grande amigo, o Romeu César, se estiver nos assistindo, um abração. O Romeu chegou para mim e falou: Joaquim, o Luizão é dúvida? Eu falei: não. Pô, é mesmo? Não. Pô, não é dúvida. Foi embora. Chegou no Morumbi pro jogo, como, pô, você queria me acabar comigo, você é meu amigo. Eu falei: o que eu fiz? Você falou que o Luizão não era dúvida, e eu dei ele na escalação, ele não vai jogar. Eu falei: ele não era dúvida mesmo, ele já estava vetado. Você não perguntou dúvida do quê? Você que não ouviu eu falar com a imprensa. São coisas do futebol, né? Que hoje não existe também, porque a imprensa não participa mais, né? Hoje, infelizmente, não tem o contato assim tão Nenhum, próximo, né? Não tem mais esse diálogo. Doutor, você chegou a comentar, né? O tratamento não convencional, o médico que pensava fora da caixa para tentar achar uma solução mais rápida para recuperar o jogador. Caso do Marcelinho Carioca, da década de 90, uma cirurgia e um tratamento inovador dentro do esporte. Queria que você contasse um pouco mais essa cirurgia no pubis do Marcelinho, que deu condição de jogo para o Marcelinho Carioca naquela época. Não, foi uma coisa interessante. Porque a partir da Copa de 1986, no mundo isso, né? O futebol se tornou mais físico. Né? A Copa de 86, disputada no México, o futebol se tornou mais físico, né? Participação maior dos alas, né? Apesar que você recorda que o Carlos Alberto fez um ala em 70, mas não era convencional isso.
e começaram a aparecer as dores no pubis. Então, uns achavam que era da próstata, outros achavam que era disso, era daquilo e tal. E aí eu fui pesquisar, eu fui estudar, eu vi que era um desarranjo da musculatura abdominal com a musculatura adutora da coxa, da virilha. Comecei a estudar biomecânica e vi. E até que descobri que esse desarranjo levava a dor no pubis e a pubalgia. E eu comecei, junto com o urologista João Yamamoto, a fazer cirurgias no pubis para liberar essa musculatura. Só que eu fazia esse tipo de cirurgia, que não era descrita ainda cientificamente, depois eu descrevi, e os jogadores melhoravam. E até que o Marcelinho teve essa doença, e eu operei o Marcelinho. E na época eu falei, eu vou operar o Marcelinho do pubis. Então, uma coisa que ninguém sabia, né? O que é o pubis? E aquilo deu uma repercussão nacional e internacional para a cirurgia que eu tinha inventado. E, felizmente, o Marcelinho era uma dor que limitava muito ele voltou a jogar em 30 dias, reestreou, inclusive, com um gol. E aí foi melhorando sua forma, já era um grande jogador, não é por causa da cirurgia, mas a cirurgia melhorou suas condições físicas, e foi aquele Marcelinho que nós vimos aí durante todos aqueles anos no Corinthians, né? E pegou uma fase vitoriosa, né? Porque o Marcelinho conquistou a Copa do Brasil Paulista de 95, disputou a Libertadores em 96, campeão paulista em 97, depois foi para a Espanha, voltou para o Corinthians em 98, sendo campeão brasileiro. E até trazido um pouquinho sobre... Foi um dos maiores vencedores, né? Depois do Cássio, depois do Cássio no Corinthians. Maior ídolo da história do Corinthians, doutor? O Marcelinho Carioca, para mim é. Por tudo que ele representou. Para mim é. E o Cássio, né? Sim. De goleiro, eu não conheci um outro goleiro. Conheci o Ronaldo, fez 60 jogos só. Mas a quantidade de campeonatos que o Cássio ganhou, a liderança que ele tem, o profissionalismo que ele tem, e muitos títulos, né? Sim. É um dos grandes jogadores da história do Corinthians. De goleiro, é o maior. Agora, o Marcelinho, de jogadores do ataque, eu não conheci outro que decidiu tanto como o Marcelinho. Na minha história dentro do Corinthians e na minha história fora do Corinthians. Acho que o Marcelinho foi o maior, sim. E, doutor, você pegou aquele time vencedor de 98 a 99, né? Do Corinthians, bicampeão brasileiro. Foi o time mais técnico da história do clube, doutor? Pelo que você acompanhou de perto? Nós tivemos um time bem técnico em 82 da com... democracia corintiana. Mas o de 98 e 99 era mais consistente, né? Não tinha aquele que não jogava, né? Você pega até o próprio Índio, quando entrou. Sim. Ninguém esperava. E o Índio se tornou um grande lateral direito, né? É um time que você viajava ou ia jogar no Pacaembu, Morumbi, você sabia que ia ganhar. Era como se dizia antigamente, era bicho na certa. Sabia que ia ganhar. Tinha, lógico, nenhum time só ganha, né? Mas era um time praticamente quase imbatível. E essa questão de ídolo, né? Você citou o Cássio. Eu fiz a transmissão aqui no Futebol Lance Voz Esporte de Corinthians e Boca, a partida de ida aqui em São Paulo e a partida de volta no La Bombonera. O Cássio foi uma peça fundamental. Ele se agiganta em partidas assim, é impressionante, veste a camisa, sabe o peso que tem a camisa do Corinthians. E o Corinthians, desde aquela a eliminação do Boca, o Corinthians tinha vários desfalques, o Vitor Pereira amarrou o time, foi algo heróico, assim, monumental. E o Corinthians ganhou mais corpo também no Campeonato Brasileiro, obviamente dá essas variadas, como a gente viu diante do Ceará, mas é um Corinthians que dá nota que realmente está pronto para entrar de cabeça aí nas Copas. Venceu o Santos de modo espetacular também na Copa do Brasil. É um time que ganha casca, doutor? E a entrada do Yuri Alberto, como você vê? Eu vejo, é excelente, né? Um excelente jogador, um belo reforço, né? Com a saída do jogo, praticamente o time ficou sem um centroavante nato, né? Eu acredito que o Yuri Alberto vai dar muito certo no Corinthians.
E torço para isso, né? E não tem partida melhor para ele começar no Corinthians diante do Coritiba, que é um visitante fraco. E também quando joga em casa é fraco também, toma muitos gols. E o Yuri Alberto é um cara que decide do meio para frente, né? Ele faz a jogada quase que sozinho e completo para chegar no gol. Sim, é o centroavante que faltava para a equipe do técnico Vitor Pereira. Tinha o Jô, com a saída do Jô... Olha, eu penso assim, ó, né? Contra o Corinthians ninguém é fraco. Os caras se dão ao máximo dentro do campo, né, doutor? Eu já vi, vamos jogar contra o Birigui, né, que tinha naquela época, né? Sim. O Bandeirantes de Birigui é fraco. Não. Jogava como a Alemanha. Contra o Corinthians, todo mundo quer jogar. Todo mundo tem um incentivo. Não é de dinheiro para jogar, mas é aquele incentivo moral. Nós temos que ganhar do Corinthians. Nós temos que jogar contra o Corinthians. Então, para o Corinthians, não tem jogo fácil. Eu, pelo menos, nunca presenciei. Só lembrar o Luverdense na Copa do Brasil. Não, impressionante. O Luverdense nunca fez uma partida tão boa quanto aquela, gente. Impressionante. A Portuguesa do Rio agora. Eles vão lá e eles dão a alma deles para jogar contra o Corinthians e ter uma vitória contra o Corinthians. É sempre assim. Você está no podcast A Rodada, nas redes sociais do Lance da Voz do Esporte, sempre com oferecimento da Galera Bet, a sua melhor aposta. Você pode entrar no site da Galera Bet e ganha aí uma bonificação de R$50 para você fazer a sua fezinha, tá certo? Estamos aqui com o doutor Joaquim Grava. Doutor, nome de CT do Esporte Clube Corinthians Paulista. Como foi para o senhor receber essa homenagem que está na história do clube? No dia foi uma grande surpresa, né? Porque eu tenho uma gratidão muito grande com a diretoria do Corinthians toda, o Andrés, o Roberto, o André Luiz, né? Por terem me proporcionado isso, né? Ter me homenageado com o nome do CT. Porque quando o Andrés, né, que era presidente do Corinthians, resolveu fazer um centenamento, ele me deu essa autoridade, né, me delegou isso, olha, você vai fazer esse CT aí para a gente. Então, nesse tempo de obra, eu fui muito caçoado, gozavam de mim, o engenheiro Joaquim Grava, né, mais médico, não. O que eu fiz foi colocar o meu conhecimento de várias coisas que eu já tinha visto no mundo. E, para melhorar a coisa, o Ronaldo já tinha jogado nos melhores centenamentos do mundo. Então, a gente conversava, tinha muito bem relacionado, vamos fazer isso, fazer aquilo. Então, eu fiquei acompanhando. Eu doei 3 anos da minha vida a fazer aquele centro de treinamento do Corinthians, que eu acho que é uma coisa que vai ser para o resto da vida, né? Porque o Corinthians precisava de um centro de treinamento. Foi uma mudança na história do Corinthians, né? Foi uma mudança na história do Corinthians. Porque depois ali começa... Ganhou tudo. A campanha da Copa Libertadores, a conquista do Mundial, a vinda do Ronaldo também impulsionou muito o time, né? Eu não sei se vocês conheceram, mas eu não conhecia. Porque eu tinha saído do Corinthians em 2003 e voltei em 2007. O centro de treinamento, que diziam que era centro de treinamento do Corinthians, lá no Parque São Jorge. Lá no Parque Ecológico. É um negócio vergonhoso, né? É uma vergonha. Era um container com chuveiro e diziam que era um centro de treinamento, né? Não tinha sentido aquilo, né? Não tinha nem lugar para a imprensa ficar, para jogadores se trocar. E eles se contentavam com aquilo. Na própria evolução que o futebol, né, está tendo e necessita. Não tem um time hoje sem um centro de treinamento, não sobrevive. Sim. Você vê que todos os times ainda, né, alguns que não têm, lutam para... Exemplo do Botafogo, por exemplo. Botafogo, eles querem um centro de treinamento, porque o investidor falou, mas como que vocês treinam aqui sem um centro de treinamento? Porque em 1989, olha o que eu vou falar para você, eu fui com o Corinthians para o Japão e nós fomos treinar em Nagoya, onde nós teríamos um jogo. Eles já tinham um centro de treinamento.
1989. E o primeiro clube, juntamente, foi um pouquinho depois, a ter um centro de treinamento aqui no Brasil foi o Cruzeiro, a Toca da Raposa. Depois veio o São Paulo, na Barra Funda, que tem até hoje. Olha, isso foi em 82, 83, Cruzeiro. Não, o Cruzeiro era antes. O São Paulo foi em 81, 82. Nós fomos fazer o nosso centro de treinamento em 2010 para 2011. Sim. Olha o tempo que nós ficamos sem um centro de treinamento. E hoje ninguém sobrevive. Nenhum time consegue. Eu tive com um jogador, há alguns dias, não vou nem citar o nome do jogador, ele foi emprestado para um clube de médio para grande. Médio para grande. O centro de treinamento deles é um campo esburacado, com grama São Carlos. Sabe o que é grama São Carlos? Aquela de chácara. Sim. Hein? Sim. Não é essa que nós usamos. Famosa grama de pasto. E tem que treinar lá. Como é que você vai querer que um jogador tenha o seu alto performance treinando num lugar desse? Não é assim, você tem que tratar uma coisa com mais seriedade isso, né? Entendeu? O atleta precisa de alimentação, o atleta, ele treina, ele precisa comer, ele precisa repor, ele precisa de um lugar para descansar, você tem treino em 2 períodos. Então, esse centro de treinamento do Corinthians, principalmente pela localização, foi excelente. É um centro de treinamento que eu vou ser sincero para vocês. Hoje existem centros de treinamentos maravilhosos no Brasil, que não devem nada para clube europeu. E, doutor, o sonho Ronaldo, quando se tornou realidade, quando o senhor teve a percepção que teve a oportunidade de pintar no Corinthians em 2008? Foi numa ida para o Rio de Janeiro, através do Todé, do Djalminha e do Ricardo Rocha, que eu fui junto com o Andrés, né? E lá eu examinei o Ronaldo, eu vi que não tinha nada intraarticular, a cartilagem era normal. Eu falei, ó, você pode jogar mais 2 anos de futebol, 3 anos, né? Depende da evolução, fazer um trabalho e vamos embora. Você não precisa parar a carreira ou ir para Arábia, Emirados, fazer clínica e tal. E aí começaram as conversas, o Andrés, todo mundo conhece o Andrés ele, Sim. ele vai atrás, ele sempre quis o melhor, e o Andrés foi lá e contratou o Ronaldo. Lógico que ele fala até hoje nas entrevistas com o meu aval. Foi com o meu aval, mas quem foi lá e contratou o Andrés mesmo quem contratou o Ronaldo foi o Andrés. E o Ronaldo queria jogar no E Corinthians? sofri, viu? Isso que eu Porque todo mundo me cobrava que eu tinha errado, que ele não ia jogar mais bola, que ele não ia se recuperar, que o Corinthians tinha errado totalmente. E eu ouvia aquilo todo dia. E aí, isso aí, muita gente que tem na imprensa, ela não sabe da responsabilidade das coisas, que fala às vezes, né? E aí o frentista me cobrava. E, doutor, e aí? Você entrava num restaurante, e aí, doutor? Quando o homem vai Fala, jogar. calma, aí até que o homem voltou a jogar e jogou. jogou. E jogou demais. Mas nunca esquece, né? É que nem andar de bicicleta, né? Não esquece. Aprendeu, não esquece. E é um gênio, né? É um gênio, o Ronaldo. Dá pra afirmar que o Andrés Sanches foi o maior presidente da história do Corinthians, doutor? Olha, por tudo que construiu, né? É difícil, porque o Andrés construiu um CT, né? O Andrés deu início ao centro de treinamento do Amador. O Andrés foi a época do estádio, né? Sim. Peça preponderante para a construção do O jeito estádio. que ele pegou o Corinthians na época que ele entrou, né? Sim. A bicicleta no Corinthians não tinha um pedal só, não tinha o outro, né? Então ele, sem dinheiro, foi. Tivemos outros grandes presidentes, mas cada um com a sua época, né? Tivemos o Vicente Mateus, que é folclórico até hoje. Nós tivemos o senhor Roberto Pasco. Olha, eu passei por todo mundo. Valdemar Pires. Alberto do Alibe. Alberto do Alibe, que foi o que ficou bem mais tempo, né? Aí depois nós tivemos o Andrés, o Mário Gobi, o Roberto de Andrade,
Andrés novamente, né? O Duílio agora que está fazendo um excelente trabalho, porque, na verdade, o trabalho do Duílio, ele tem um compromisso sério, né? Ele tem que reformular a equipe, deixar uma equipe novamente ganhadora, que é a pressão que ele sofre, e administrar que vários clubes têm também, né? Sim. Uma dívida e, pelo que eu tenho sentido, está fazendo uma gestão muito boa, que ele está conseguindo fazer as duas coisas, né? Ele está conciliando, não é igual o Santos, né? Ele está conseguindo fazer as duas coisas. E por falar em Santos, doutor, depois de tantos anos de Corinthians, aceitou o convite do Vanderlei. Fiquei 2 anos lá. Como que foi essa mudança? Porque o Vanderlei precisava, ele e o Marcelo Teixeira, reformular o departamento médico do Santos. E eu realmente eu fiquei 2 anos fora do Corinthians, fazendo consultorias e tal, né? Inclusive, eu fui para a China, fiquei 45 dias na China, orientando para centro de treinamentos para a Olimpíada. Tá? E aí eu fui para lá para fazer uma reformulação e tal. E gostei muito de trabalhar no Santos. Fui muito bem recebido. Tudo que eu pedi lá foi feito no centro de treinamento. Né? Feito não, melhorado no centro de treinamento. Ficou fantástico o centro de treinamento. Reformulei a parte de fisioterapia. Fiz lá um trabalho muito bom. Ajudou até na época do Pedrinho, né? O Santos. Pedrinho. Ajudou muito. Pedrinho fez 52 jogos lá. Nossa. 52 jogos sem ir para o departamento médico. E só dava departamento médico. Uma fase que ele pegou. Acho que ele chegou a jogar no Palmeiras antes. Né? Não conseguia jogar. Não conseguia jogar no Palmeiras na Série B, ele não conseguia ter. Santos, nessa época era o Filé, o fisioterapeuta que eu levei lá para o Santos. 52 jogos, eu tenho isso até hoje anotado. O Pedrinho fez sem entrar no departamento médico. Entrava lá para tomar um remédio, alguma coisa e tal, mas sem ficar no departamento médico. Doutor, o senhor passou pela seleção brasileira na comissão técnica do Vanderlei Luxemburgo, saiu quando o Luxemburgo deixou a seleção brasileira, até numa questão ética e honrosa do senhor. Mas, se eu tiver errado, me corrige, por favor. O tamanho da sua importância para a convocação do Ronaldo para a disputa da Copa de 2002. Não, eu não participei muito, não. Não participou muito? Não participei muito, não. Porque quando o Vanderlei saiu, eu, até por uma questão eu resolvi, eu falei, olha, ele que me trouxe, vou ficar aqui. Sim. Aí eu pedi para sair, eu nem sabia quem seria o outro treinador. Eu falei, o Vanderlei que me trouxe, eu tô indo tal. Eles aceitaram, né? Se eles não quisessem que eu saísse também, eles iam falar não, né? Mas aceitaram. O Runco, na época, foi extremamente ético, não queria que eu saísse. Mas eu participei com o Ronaldo lá, bastante tempo. Mas da Copa do Mundo, eu participei da cirurgia dele, né? Orientando a recuperação e tal. Mas da cirurgia, da Copa do Mundo, o grande responsável por ele participar da Copa do Mundo, na verdade, naquela época, até ele agradeceu, né? Foi o Filé e o Runco, né? O Runco que bancou a participação dele na Copa do Mundo. Se eu estivesse lá junto, eu bancaria também. Doutor, ainda sobre a seleção de 98 até 2001, período que o senhor ficou ali com o Vanderlei. O Vanderlei sempre foi um técnico top de linha. O que faltou para dar liga na seleção brasileira do Vanderlei Luxemburgo? Do Vanderlei na seleção brasileira foram questões pessoais, né? Foram questões pessoais. Não foram por resultados, nada, né? Porque estava classificando para a Copa do Mundo. Tinha ganhado da Copa América, vice da Copa das Confederações. Tinha Copa América, vice da Copa das Confederações, vice da Olimpíada, né? Não, caiu nas quartas contra... Terceiro lugar na Olimpíada. Contra a Camarões. Renovou a seleção brasileira. Sim. O Vanderlei fez uma renovação na seleção brasileira muito grande. Um projeto que ele faz normalmente em quase todos os clubes que ele participa. A questão dele foi que teve uma pressão muito grande naquela época da Globo, em cima do Vanderlei Luxemburgo, em cima da CBF, e aí eram questões pessoais, era secretária que desviou dinheiro, não sei se você lembra, dívida de imposto de renda. Entrou até numa CPI do futebol, CPI, né? Até suspeitaram aquele negócio de droga, é um absurdo, né?
Mas aquele negócio, né? Quem tem o poder da comunicação, a gente vê até hoje, pode destruir quem eles quiserem, né? E, doutor, falando sobre o Corinthians atual, né? O Vitor Pereira está tendo trabalho, dor de cabeça em relação às lesões que os jogadores vêm tendo no elenco corintiano. Como você já disse no início da entrevista, o calendário, ele machuca, ele sangra os clubes. E até quando o futebol brasileiro vai ficar refém desse calendário, na tua opinião? Eu acho que vai ser difícil mudar. Porque tem muita gente que participa disso que não sabe nem como funciona um clube. Eu fico, às vezes, abismado. Aquele fulano de tal é meu amigo. Eu ponho ele na CBF, eu ponho ele na federação. No Brasil não existe meritocracia. É difícil. Muitas vezes você tem seus méritos, mas existe ainda preferências pela amizade do que pelo mérito. Como muitas vezes você indica alguém para trabalhar, não, isso não serve, você sabe do poder que aquela pessoa tem, de conhecimento, de capacidade, não, mas eles não querem nem te ouvir, não. É mais de amizade, de relacionamento. O Brasil, infelizmente, vive assim ainda, que é diferente de vários países que você tem lá fora. Todo brasileiro que vai lá fora dá certo, a grande maioria dá certo. Por quê? Porque lá eles avaliam o mérito, né? Sim. Então... E muito distante ainda uma criação de liga no Brasil, por conta dessa dinâmica ainda de CBF, calendário. Você acha que está muito longe de ter uma liga nacional? Veja bem, hoje são os clubes, né? Os clubes, você tem o clube social também, né? Então, que é algo único no mundo. Por esses clubes sociais fazerem parte de uma liga, parece que o Duílio está tentando, né? Sim. Vai depender de conselho, vai depender, apesar que o Duílio hoje está liderando, né? Mas o ideal, na minha opinião, seria uma liga. Eu acho que o futebol hoje, porque o mundo vive de liga, né? Por que o Brasil não tem liga? Então, é uma avaliação que você tinha que fazer. O caminho dos clubes é a SAF? Ou dá para administrar do jeito que a gente tem aqui? Não, eu acho que futuramente vai ser a SAF. Eu acho que mais lá para frente, você vai ter que fazer a SAF, na minha opinião, né? Não, agora, atualmente ainda não. Eu acho que é uma coisa que está... Implementação. Começando, vai ter mudanças, que vai ser uma coisa difícil também. Porque como é que fica o clube dos associados? A Rix foi uma SAF, entre aspas, no Corinthians? Foi uma SAF, entre aspas, no Corinthians. Foi uma das primeiras, né? Foi uma das primeiras, né? A primeira foi a Parmalat, né? Sim. Depois, que você poderia considerar também, porque ela comprava e vendia. Só que esse que é o grande problema. Na época da Parmalat e da Rix, eles não tinham o poder administrativo. O poder administrativo ainda ficava com os clubes. A SAF, não. Na SAF, o protocolo é você ter o poder administrativo. Eu acho que é aí que vai ser o grande problema. De time ainda que é ligado ao clube de associados. E nós temos vários, né? E, doutor, pegamos dois exemplos recentes, né? Acho que o grande sucesso do futebol é manter a gestão da comissão técnica. Foi o espelho do São Paulo vitorioso de 2005 e, na sequência, a conquista do tricampeonato. O Corinthians, recentemente, né, de 2007 até 2015, 2017, podemos dizer. Tu enxerga dessa forma? Enxergo dessa forma. É o grande segredo mesmo para a equipe ter uma sequência boa, ter conquistas, bom rendimento, ter uma comissão técnica permanente e dar sequência ao trabalho. É isso que eu concordo com isso que você me falou. Mas hoje vários clubes já têm uma comissão permanente, viu? Sim. Mudou um pouco do que era. Antigamente,
vão contratar o treinador X. Aí ele vinha e trazia 15 pessoas. Hoje já não. Hoje, lógico, o Vitor Pereira teve que trazer, porque é um trabalho, como o Abel trouxe, o Jorge Jesus trouxe, é um trabalho diferente, né? É um trabalho que eles têm a cultura deles, os métodos deles. Mas no Brasil parece que está mudando isso. Os clubes estão tendo agora o seu preparador físico, muitas vezes que é permanente, vem um outro preparador físico, ele se torna um auxiliar, mas ele ajuda. Departamento médico sempre foi, né? Nunca mudou, mas a parte de fisiologia, nutrição, parece que estão sendo permanentes. E antes para a gente caminhar para a reta final da nossa entrevista, como você está enxergando, o senhor está enxergando o trabalho do Vitor Pereira, do Abel Ferreira, dos treinadores estrangeiros no futebol nacional? Eu acho excelente, na minha opinião, pelo que eu vejo, né? Por exemplo, do Abel não participo, do Vitor Pereira, não é que eu sou consultor lá, então não participo diretamente do trabalho dele. Mas o que a gente vê em campo, vê os resultados, o que comentam dele lá dentro, é um trabalho excelente. Precisa tempo, não é assim. Não é só por causa dos desfalques, nada. Não. Para você implantar um sistema de trabalho que vai desde os treinamentos até da convivência, no futebol demora, como demora em outras coisas também da nossa vida. E o Abel Ferreira teve os mesmos problemas no início, se acertou e está fazendo um excelente trabalho, ninguém pode negar, né? Porque você precisa acostumar e aceitar a cultura que vem diferente. Porque Sim. A cultura do futebol europeu, de treinamento, de modo de jogar, é totalmente diferente do futebol sul-americano, não falo nem brasileiro. Tá certo, você está curtindo o podcast A Rodada, sempre oferecimento da Galera Bet. Você pode entrar no site da Galera Bet, que você vai ter R$50 para poder fazer a sua aposta. E vamos jogar aqui na tela já as odds, projetando a 18ª rodada do Campeonato Brasileiro. Nesta quarta-feira teremos Goiás e Fluminense às 7 da noite, pagando R$13,50 para o Goiás e R$13,25 para o Fluminense, 2,17 para o empate. Red Bull Bragantino e Fortaleza, 1,78 para o Red Bull Bragantino, 3,56 para o Leão do PC e 4,75 para o empate. Flamengo e Juventude, 1,36 para o Flamengo, 4,70 para o Juventude, 9,10 para o empate. Pode falar, Enio. Não, ali é 4,70 pro empate, 9,10 pro Juventude. Então peraí, então vamos voltar. Então me ajuda aqui, Enio. Ceará e Avaí, às 21h30, nesta terça-feira. Isso. 1,57 pro Ceará. 3,94 para o empate e 6,20 para o Avaí. Esse jogo é interessante. É interessante para aposta. Goiás e Fluminense, 13,50 para o Goiás, 13,25 para o empate, 2,17 para o Fluminense. Red Bull Bragantino e Fortaleza, 1,78 para o Red Bull Bragantino, 3,56 para o empate, 4,75 para o Leão do PC. Flamengo empate gigante aí, hein? Empate, uma aposta boa. Flamengo e Juventude, 1,36 para o Flamengo, empate seria uma boa aposta. Não, e 9,10. Aposta mais no Juventude, porque você ganha mais. Né? Ganhar mais, Mas dá pra ganhar, será? Oi? Dá pra ganhar. Que é a famosa zebra, né? Mas o futebol tem dessas, hein? O futebol tem dessas. Tem dessas. Internacional e São Paulo, às 8h30 da noite, pagando 2,11 para o Internacional, 3,14 para o empate e 3,80 para o Tricolor Paulista. Vai apostar no São Paulo, hein? Vale Apesar que São Paulo tá cheio de desfalques, não irá contar com o Patrick, tomou o 3º cartão amarelo, muito provável. Não fala o Arboleda. Hã? Não fala o Arboleda. Não, Arboleda não. O Jandrei, que saiu lesionado, assim também como o Léo Pelé, são dúvidas para o duelo contra o Internacional. Corinthians e Coritiba, muito provável a estreia de Yuri Alberto na Neoquímica Arena. 1,61 para o Corinthians, 3,66 para o empate, 6,20 para o Coritiba. Eu vou de empate. A situação que tá no Corinthians, eu vou falar para você. Gol de Corinthians e gol de Yuri Alberto. Se ele estrear, gol de Yuri Alberto. Santos e Botafogo, pagando 1,75 para o Santos,
3,67 para o Botafogo, para o empate, perdão, e 4,75 para o Botafogo. Botafogo seria uma grande aposta. Cuiabá. Duelo dos desesperados. Aí, exatamente. Né? Cuiabá e Atlético Mineiro pagando 4,50 para o Cuiabá, 3,31 para o empate, 1,89 para o Galo Mineiro, líder do Campeonato Brasileiro. América Mineiro e Palmeiras, às 8 da noite, 3,97 para o Coelho, 3,47 para o empate e 94 para a Sociedade Esportiva Palmeiras, rodada do meio de semana, 18ª rodada do Campeonato Brasileiro. Doutor, te chateia, te incomoda, o senhor trabalhou lá e conhece também muito bem o Santos Futebol Clube. Esse momento do Santos? Chateia, né? Porque me parece que do jeito que estão as coisas lá no Santos, não tem dinheiro. O Santos tá com uma dívida grande, né? E todo mundo sabe que o elenco do Santos é extremamente reduzido, né? Da onde vai tirar dinheiro? E aquele negócio, né? Só fica cobrando treinador, vai ficar contratando e vai ficar demitindo enquanto não se ajustarem as coisas ali dentro. E acaba aumentando até a dívida, né? Eu acho que o Ali deveria ficar com o Marcelo e acertar primeiro a casa, a parte administrativa, e aí sim você partir para esse tipo de outras contratações, ou revelar alguns jogadores, que o Santos sempre foi fantástico nisso, porque ficar contratando treinador, agora estão falando de Sampaoli, estão falando de Renato Gaúcho, o que é que eles vão fazer lá? Não vai mudar muita coisa. Não vai mudar muita coisa, muito pelo contrário. Só vai estimular mais coisas erradas dentro da Vila Belmiro. Ricardo, fazendo ping-pong, uma minha, uma sua, para o doutor Joaquim Grava. Doutor, seu maior golaço na medicina? Meu maior golaço? Isso. Em termos do que? Cirúrgico? Cirúrgico. Michael Leite. Michael Leite? Por quê? Porque o Michael Leite teve uma lesão extremamente grave, muito grave. E eu operei o Michael Leite, tá? E o Michael Leite conseguiu voltar a jogar futebol. Luan e Corinthians, tem salvação? Tem. Acho que ele tem que ter paciência, tem que ser resolvido. Isso é uma coisa que ninguém tem culpa do que aconteceu. Eu não culpo a diretoria, não culpo o Luan. Muitas vezes não dá certo, não deu certo. Eu acho que tentar resolver isso da melhor maneira possível. O Luan é um menino muito bom. É um menino, eu fico às vezes vendo, ele é vagabundo, ele não presta, não é nada disso, tá? É que existe uma dificuldade, até pela qualidade do Luan, técnica, e a parte salarial, ele ir para outro clube. Mas eu acredito que o Duílio, o próprio Roberto, o Alessandro, eles estão preocupados com isso também e vão resolver isso da melhor maneira possível. Ou ele volta a jogar no Corinthians, que pode até ser, e se tornar aquele Luan que nós sempre vimos jogar. A emoção do Dr. Joaquim Grava ao ver um Grava vestir o mesmo manto. Um Grava? O Ivan Grava. O Ivan Grava, fantástico, né? Infelizmente, ele pediu para sair, não quis continuar e tal. Ele tem as razões dele, né? Eu concordei com as razões dele. Ficou triste, mas aquele não, o pai sempre vai querer melhor para o seu filho, o melhor para ele era sair do Corinthians, né? E toca a vida, está lá comigo no consultório, trabalhando. O outro que trabalhava lá também, o Flávio, está nos Estados Unidos, hoje ele que lá não tem mais fisiologista, né? Um clube, né? O Brasil ainda tem, mas lá fora, Europa, Estados Unidos, você tem um preparador físico que tenha conhecimento de fisiologista. Ele está lá, está muito bem, está no Memphis Futebol Clube, estão em segundo lugar, perderam agora sábado, mas você vê como acompanha o futebol americano, por causa do filho. Está em segundo lugar, mas está indo muito bem. Favorito para vencer a Copa do Brasil? Corinthians. Por incrível que tu não vai, não, Corinthians. Eu acho que o Vitor Pereira tem uma capacidade muito grande que, juntamente com o Corinthians, né, vencer desafios. Ele já mostrou isso, né? Da Corinthians. Maior Corinthians de todos os tempos. De todos os tempos?
98, 99. Trabalho de Silvinho? Ótimo, mas não deram tempo para ele concluir, e aí houve uma implicância não profissional, no meu modo de ver, pessoal, não é? O Corinthians não deu tempo para ele trabalhar. Até hoje é uma coisa que ninguém sabe, porque vê essa implicância pessoal contra o Silvinho. O jeito dele, o modo dele, do jeito que ele se vestia. Não sei de onde apareceu isso. Mas profissional, pode ter certeza que o Silvinho não conseguiu no Corinthians, mas será um grande treinador. Se o senhor chegasse numa praça, sentasse no banco e ao do seu lado está presente um cidadão chamado Esporte Clube Corinthians Paulista, o que o senhor falaria para esse cidadão? Boa sorte, continua sendo o que você é, fazendo a alegria de muita gente, e continue desse jeito, sempre forte, que é o Corinthians. Melhor do time de 2012, vencedor da Libertadores? Paulinho, no ataque. Agora, o Cássio, para mim, se o Cássio tivesse parado em 2012, já seria o maior goleiro da história do Corinthians. Porque realmente ele foi fundamental, naquela defesa, né, contra o Vasco. E a partida que ele fez contra o Chelsea, né? Aquilo você pode assistir 1 milhão de vezes, você não vai deixar de continuar assistindo. E para a gente fechar, o que o doutor Joaquim Grava falaria para o senhor Joaquim Grava? É difícil, porque eu falo sempre. Estou falando sempre. Amém. Sempre para mim, agradeço a felicidade de ter vivido esses momentos no Corinthians, né? Não é que eu não viva hoje, eu vivo mais como torcedor do que como profissional, né? O que eu diria para o doutor Joaquim Grava, para o Joaquim Grava, que saudade você tem de mim, hein? Espetacular. Porque hoje eu sou o Joaquim Grava, né? Espetacular. No Corinthians. Tá certo. Esse é o podcast A Rodada, com essa figura emblemática do nosso futebol, no qual devemos muito ao senhor, viu, doutor? Pela evolução Obrigado. do futebol. Obrigado. E principalmente a medicina. A gente sempre termina o programa brindando. Opa! E vamos brindar a saúde. Obrigado, Que a saúde. cura junto com a medicina. Parabéns pelo podcast, muito bom. Eu que agradeço, doutor. Obrigado pela oportunidade, sempre um prazer e uma honra. E você teve uma aula de medicina, de futebol e principalmente de vida no podcast A Rodada, o seu podcast do Lance e também do Voz de Esporte, sempre oferecimento de Galera Bet, a sua melhor aposta.